Para começar, eu acho que é importante a gente começar falando, obviamente, Contexto, do contexto, exato. Primeiramente, eu vou começar lançando uma pergunta para você. Kaiju número 8, certo? Uhum. Eu sei o que é o número 8, mas o que é um kaiju? Interessante. Um kaiju é um monstro da mitologia japonesa que ele seria equivalente a um demônio, digamos assim. Na verdade, a mitologia japonesa ela tem vários tipos de demônios e um deles seria o kaiju. Ele é um monstro. Talvez ele está mais próximo de um monstro do que de um demônio em si. Tem o Oni, tem o Yokai, tem um monte de coisas, né, na mitologia japonesa que parecem com esse conceito de monstro, enfim, esses conceitos mais ocidentais. E o contexto do anime se passa num Japão ficcional, né, que é assolado por kaijus. Eles não são só mitológicos, eles são seres realmente que existem. E assim como desastres naturais, que já são parte do contexto do país, eles são mais um desafio para aquela população. E ao passar dos anos, como medida de proteção à sociedade, às pessoas, eles criaram forças táticas de treinamento e contenção, né, dos kaijus. Eles têm todo um sistema de classificação, de força, e quão perigoso um determinado kaiju é. E por falhas e vitórias, né, que essa equipe que é a força de defesa, Defense Force, a força de defesa tem o pessoal que trabalha no backstage, né, ali e faz o trabalho sujo, literalmente. Eu acho interessante, né, antes da gente focar nessa galera super interessante aí, a gente falar sobre o contexto também da cultura pop, da ideia do kaiju. Né? Ele surge como esse mito, né, que você trouxe, mas ele confere um significado muito diferente a partir do pós-Segunda Guerra para o Japão, né, e a partir de muitas tragédias que foram acontecendo. Né? Então, a ideia que você falou, o kaiju ele parece um desastre natural. Exato, né? E essa é a ideia da história. Existe um discurso muito interessante entre as histórias, né, que envolvem Kaiju, que a gente conhece a mais famosa de todas é o Godzilla, né? Todo mundo já ouviu falar do Godzilla, né? E essas histórias elas são histórias de devastação, né? Onde o povo tem que aprender a lidar com aquilo, né? Onde heróis surgem e vilões aparecem e tudo mais. Mas é uma coisa que já vem desde da sua incepção, né? Dialogando muito com a realidade. Então a gente vai ver esse universo fictício, mas ele dialoga muito, né? Além dos heróis, além dos dois, nós temos o quê? A galera que tá se esforçando ali para fazer as coisas funcionarem, né? Para a sociedade funcionar. Porque se um monstro de 300 metros de altura aparece, corre uma batalha épica ali, né? O que acontece depois? A gente tira onda às vezes com o que aí um jeito ela se foi a cidade. E o protagonista, na verdade, ele é da equipe de limpeza da bagunça, porque um monstro gigantesco, quando ele é derrotado por uma bala igualmente gigantesca, faz uma bagunça muito grande também. E o nosso protagonista, o Ribino Kafka, ele é uma das pessoas responsáveis, ele trabalha numa empresa que é responsável por limpar a bagunça que fica depois. E a gente vê no primeiro episódio um pouco da rotina dele, de como é. Logo, uma das primeiras cenas que eu achei muito simbólica é que o anime começa mostrando o surgimento do kaiju
E toda a operação ali da força de defesa, de ir até lá, e o processo da batalha é tudo muito épico, muito. Você fica quase hipnotizado ali, e parece que vai ser um anime de ação, né? Mas depois, quando a poeira baixa, quando eles saem vitoriosos, e são reis antigos eram quando voltavam da batalha, e um repórter filma eles passando pela rua, entrevista pessoas, e acaba esbarrando no Kafka, que está no caminho, para fazer a parte dele do trabalho, de limpar a bagunça. E tem uma cena muito específica em que a capitã da Força de Defesa, a gente vai falar um pouquinho dela também depois, ela passa em um plano, ela passa ao fundo, mas em um plano claro, ela está em um lugar de destaque, porque ela é a pessoa que está ali passando pela rua e sendo filmada, e o Kafka passa no plano frontal da nossa perspectiva, mais escurecido, ele está na sombra, ele está por trás da plateia. E eu achei isso muito simbólico do quanto eu acho que, visualmente falando, o anime quer dizer que ele é uma pessoa que os outros não enxergam. Ele é esquecido. Ninguém nem sabe que ele existe, na verdade. E aí a gente vê um pouco da rotina dele, que é bem nojenta até, porque envolve, enfim, desmembrar um monstro gigantesco e tirar todos os órgãos internos. Divertido. Não assista comendo, de preferência. E logo em seguida, também no primeiro episódio, a gente é introduzido a um recruta, um estagiário, um novo colega de trabalho, que é contratado pela empresa, ele se candidata a trabalhar nessa empresa porque ele tem o interesse de se juntar à força de defesa, e ele acha que o conhecimento que ele vai adquirir trabalhando diretamente com kaijus, mesmo que mortos, né, vai ser útil para ele de alguma forma. E o Kafka, como um dos trabalhadores mais experientes, que já está na empresa há mais tempo, ele fica encarregado de orientar esse novo recruta, que é o Ichikawa. Ele é muito jovem, eu acho que ele está na faixa dos seus 20 anos, e ele é extremamente determinado, ele tem uma visão extremamente positiva, talvez até um pouco arrogante no começo, a gente acha, de que ele vai entrar para a força de defesa, não importa o que aconteça. Isso é o objetivo dele, ele vai dar um jeito Ele de não conseguir. aceita qualquer outro resultado a não ser isso. Exato. Então, a gente descobre, através dessa narrativa dele de tentar, que o Kafka também tentou se juntar à força de defesa quando era jovem. E depois de muitas tentativas e muitas falhas, ele acabou desistindo no meio do processo, porque ele acreditava tantas vezes que abalou a visão que ele tinha de si mesmo, e ele botou na cabeça dele, ele aceitou que, na verdade, aquilo não era para ele, que ele não era capaz, e era melhor ele se retirar e se apagar, trabalhar com algo que não fosse tão importante, mas que ao mesmo tempo ele conseguisse desempenhar. Eu acho que a palavra não seria nem importante, é talvez tão Reconhecido, reconhecido, né, em posição de destaque, né? Como você falou no frame que a gente tem do começo do anime, onde mostra ela passando em destaque e ele, né, ofuscado, você tem ali uma representação visual da ideia da sociedade acerca das funções que eles representam, né? verdade. Um é importante e o outro também é muito importante.
né? Mas um deles tem um reconhecimento muito maior, né? E o Kafka ele não se sente realizado exatamente onde ele está, né? Ele sente que ele faz um trabalho importante, ele sente que ele faz, né, algo que realmente faz sentido, mas